Fala pessoal, grande abraço do professor Evaldo Munarito. Vamos tratar neste vídeo sobre a Revolução Industrial, mais particularmente das primeiras reações operárias, das primeiras reações dos trabalhadores das fábricas diante da precariedade do trabalho e também de vida, de moradia. Vamos falar um pouquinho do ludismo e do cartismo, lá na Inglaterra das primeiras décadas do século XIX, nos primórdios da chamada Revolução Industrial. Bom, para entender esses movimentos de resistência dos operários ingleses, temos que enfatizar, não é, que as condições de trabalho na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, eram bastante precárias, muito difíceis para os trabalhadores, para os operários. Por volta de 1810, 1820, ali no comecinho do século XIX, as condições de trabalho nas fábricas inglesas eram marcadas por uma forte exploração da burguesia industrial sobre os proletários, sobre os operários, não é? Sobre os trabalhadores. Porque nesse momento na Inglaterra, 1810, 1820, ainda não havia nenhum tipo de regulamentação de direitos trabalhistas. As primeiras leis inglesas de proteção ao trabalho começam a surgir a partir de mais ou menos 1840, em grande parte fruto da pressão desses movimentos operários. Então, como é que eram as condições de trabalho nas fábricas inglesas no início do século XIX? Como disse, uma forte exploração da burguesia sobre o operariado. Salários bastante baixos, uma vez que o próprio patrão estipulava, não havia uma lei nacional na Inglaterra sobre o salário, então o próprio burguês, o patrão, impunha as condições salariais dos operários. Até porque, nesse momento, cidades como Londres, Sheffield, Liverpool, Manchester estavam crescendo de maneira acelerada, recebendo milhões de camponeses desempregados do campo para as cidades. Ao encher as cidades, claro que o preço do salário da mão de obra também cai. Há muita abundância, uma abundância grande, e, portanto, consequentemente, um barateamento da mão de obra. Então, salários muito baixos, jornadas de trabalho nas fábricas longas e extenuantes, que variavam entre 12 e 16 horas por dia, de segunda a sábado, sim, nas fábricas. E no domingo era utilizado para os operários limparem as máquinas para reiniciar a semana, já na segunda-feira, com mais trabalho, mais jornadas longas e extenuantes, né? Todo tipo de abusos dos chefes das fábricas, exploração sobre mulheres e crianças, além, é claro, digamos assim, da falta de segurança entre as máquinas e da insalubridade das fábricas, porque eram galpões improvisados nesses primórdios da Revolução Industrial. Diante dessa situação precária de forte exploração da burguesia sobre os trabalhadores, surgem na Inglaterra dois movimentos que merecem um destaque, uma ênfase especial. Em 1810, surge um movimento conhecido como ludismo. Os luditas eram operários que se reuniam nas madrugadas em grupos de 30, 40 ou 50, invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Os luditas, como eram chamados, eram justamente conhecidos como os quebradores de máquinas, porque eles culpavam a máquina pelo desemprego e pela redução de salários. Portanto, culpabilização da máquina pelas dificuldades enfrentadas pelos operários ingleses. O ludismo vai durar apenas 2 anos, entre 1810 e 1812, porque o parlamento inglês, dominado pela burguesia industrial, pela burguesia dona das fábricas, começa a elaborar e aprovar leis severas, leis punitivas, inclusive a pena de morte na forca para os luditas. Então, esse movimento foi a primeira reação, não é uma reação, digamos assim, contra aquelas inovações tecnológicas, contra a máquina. Os luditas
foram os chamados quebradores de máquinas, um movimento que vai durar ali entre 1810 e 1812. O segundo movimento operário, esse mais organizado e politizado, foi o chamado cartismo, nas décadas de 1830 e 1840. O cartismo era a prática de organizar trabalhadores em associações, escrever cartas e abaixo-assinados e mandar para o parlamento com as reivindicações operárias. Detalhe, o cartismo mais organizado e mais politizado do que o ludismo, que veio alguns anos antes. Os cartistas, eles reivindicavam direitos trabalhistas, mas veio além, porque também reivindicavam direitos políticos. Os cartistas, por exemplo, reivindicavam do parlamento melhores salários, jornada de 8 horas e a regulamentação do trabalho feminino e infantil. E além disso, o movimento cartista, os cartistas, eles reivindicavam também direitos políticos para os operários, como por exemplo o voto secreto, o direito de participação dos operários na política, votando e serem votados pelo chamado sufrágio universal masculino, e também a remuneração para os deputados, para que os deputados eleitos que fossem operários pudessem deixar a fábrica e trabalhar no parlamento, na elaboração de leis. Então, galerinha, destaque aí esses dois movimentos iniciais de resistência dos trabalhadores lá nos primórdios da Revolução Industrial. Para nós recapitularmos então, 1810 a 1812, o movimento ludita ou ludismo, os quebradores de máquinas, culpava as máquinas pelo desemprego, pela situação salarial desfavorável, enfim, pelos problemas e dificuldades da classe operária. Forte reação do parlamento que decreta a pena de morte pela forca aos luditas. Alguns anos depois, nas décadas de 1830 e 1840, surge um outro movimento chamado cartismo, onde os operários se organizam em associações de trabalhadores, as trade unions, elaboram cartas, daí cartismo, elaboram cartas com abaixo-assinados com reivindicações que eram enviadas ao parlamento. No início, claro, o parlamento, dominado pela burguesia industrial, não aceita as solicitações, as reivindicações dos operários, e também há uma forte repressão contra o cartismo. Mas, com o passar dos anos, foram surgindo as primeiras leis, as primeiras regulamentações trabalhistas lá na Inglaterra, naquela primeira metade do século XIX. É isso, galera. Ludismo e cartismo, as primeiras reações operárias lá na Inglaterra, nos primórdios da Revolução Industrial, nas décadas iniciais do século XIX, lá nos anos 1800. Valeu, muito obrigado, abraços pedagógicos do professor Evaldo Munareto.